Lucas, capítulo 18, verso 27. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o pastor, por essa oportunidade, a todos os ouvintes que se propôs estar aqui, dia chuvoso. Sabemos que muito dos irmãos trabalham. Trânsito, quando chove, cai uma gota de água em São Paulo, tudo para, né? E Deus sabe e Deus está vendo o esforço de cada um que se propõe estar aqui para aprender um pouco mais da palavra dele. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos estar dando leitura que diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Hoje, o tema que foi sugerido para nós é crendo no impossível. Em Marcos 9, 23, também diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Muitas das vezes, quando a gente vê que algo é possível na nossa vida, é quando a gente chega numa situação que a gente não vê saída, quando a gente não vê solução, quando as nossas capacidades humanas elas são ilimitadas para fazer algo para a nossa vida, ou muitas das vezes para um familiar. Quando a gente se depara nessa situação, onde que a gente pensa e fala: eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condição de ir realizar essa tarefa, porque é algo impossível para mim, é algo que está fora do meu alcance. Mas só que nós que servemos a Deus, muitas das vezes a gente esquecemos que as nossas forças, elas são limitadas, mas as forças de Deus, ela não tem um limite, ela é incensurável. E muitas das vezes a gente se pega numa situação difícil e tentamos fazer de várias maneiras, ir por um lado e por o outro, ajuda de um amigo, de um colega, de um conhecido, mas muitas das vezes esquecemos de Deus. E o interessante é que nosso Deus ele é capaz de fazer tantas coisas, porque o nosso Deus ele é impossível. Aí eu anotei aqui, irmãos, para entender a razão pela qual nada é impossível para Deus, é necessário analisar um dos atributos ativos de Deus, ou seja, o que Deus em relação ao universo e a sua onipotência. Em Jeremias 32, verso 17 diz assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com teu grande poder e com teus braços estendidos, nada há que te seja difícil para acontecer. Então, nesse versículo, ele está fazendo uma oração para Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor criou tudo. O que é impossível para o Senhor? Então, muitas das vezes, a gente esquecemos dessa situação. Deus, ele nos libertou. Deus, ele é onipotente. Ele libertou a humanidade do pecado. Ele libertou nós, muitas das vezes, de um jugo. Ele tem um controle, ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece todas as estrelas pelo céu e chama pelo seu nome. Irmão, você sabe o que é isso? Segundo estimativas, eles falam que cada galáxia tem cerca de 40 trilhões de estrelas. E agora, com um novo telescópio que colocaram, descobriram que tem cerca de 40 trilhões de galáxias. Se você for fazer vezes 40 trilhões, dá um número que eu não consigo nem falar aqui.
E a nossa Bíblia diz que Deus ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele conhece cada fio que tem no seu cabelo. E o que é impossível para o Senhor? O que é impossível o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade para o nosso Deus? Nada é impossível para Ele. O interessante é que dentro dessa introdução, eu quero falar para vocês hoje 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível de Deus na nossa vida. O interessante é que nós vamos meditar no livro de Josué, capítulos 10, do verso 5 ao 15. Eu vou passear com os irmãos em alguns versículos e explicar versículos por versículos dentro dessas 5 atitudes que está esclarecido nesse texto. Então eu peço para os irmãos que mantenham suas Bíblias abertas nesse verso, que a gente vai explorar bastante o texto. Amém? Vamos lá. Nesse texto, uma pequena introdução para vocês conhecerem e entender o contexto da história. Nós vamos observar que se levantaram 5 reis contra uma cidade. O nome dessa cidade chamava Gibeon. Nessa cidade habitava um povo que ele se rendeu a Josué. Vendo que depois que Josué ele conquistou o reino de Ai, esse povo ele viu que não tinha condições de lutar contra o povo de Deus. Então automaticamente o que eles fizeram? Primeiramente tentaram enganar Josué, resumindo a história. Inventaram uma história triste, foram lá conversar. Mas só que Deus revelou para Josué. Mas só que Josué já tinha dado a palavra para eles que não ia colocar a mão sobre aquele povo. Mas por conta dessa tentativa de engano, Josué colocou esse povo como se fosse uma espécie de trabalhadores para o povo de Deus. Então aquele povo, ele carregava água, eles eram lenhadores, então tinha umas tarefas que Josué atribuiu para eles. O interessante é que essa cidade, ela se encontrava a 8 quilômetros de Jerusalém, ficava numa colina, e essa colina, em cima dela, era plana. Então era uma cidade que tinha uma visão ampla em Jerusalém e toda a província onde o povo de Israel conquistou. Mas só que nesse meio tempo, os inimigos de Israel falaram assim, se a gente conquistar aquela cidade, se você vê um ponto estratégico, era muito importante para aquele povo. Se ele dominasse aquele povo, eles iam ter uma visão geral das fortalezas, do exército do povo de Israel, ia ter todo um panorama daquela situação. Mas só que não era uma tarefa fácil. Foram 5 reis que se levantaram contra um único povo. E o interessante é que esse povo chegou a Josué e falou para Josué, nós precisamos de ajuda. Porque você sabe, né, Josué? Se esse povo nos vencer, eles vão estar na porta do seu povo. Era a mesma coisa se os Estados Unidos hoje em dia dominasse o Paraguai. Ia ficar do lado do Brasil, próximo, poderia dar um ataque e aproximar mais rápido em Brasília, que era a capital. Igual o pastor falou que voltou do Rio de Janeiro vivo. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mudaram a capital para o meio do Brasil, por quê? Para quando vir um ataque marítimo, não alcançar os poderes. Então, para quando fosse dominar uma capital, tinha que percorrer pelo território. E percorrendo pelo território, a possibilidade da aeronáutica, a possibilidade do exército intervir aquelas ações para não chegar na capital no poder. Os irmãos estão acompanhando a guerra da Ucrânia. Por que a Ucrânia está defendendo a sua capital? Porque está ali o presidente, está ali os poderes. Então a Rússia está atacando pelos lados, só não atacou ainda, não conseguiu conquistar porque não conseguiu dominar a capital. Então se a capital estivesse do lado da Rússia, era difícil.
buscando. É esse o problema do povo de Israel. Se aquele povo dominasse aquele povo, o povo de Israel estava à mercê da situação. Mas só que para o nosso Deus nada vai ser impossível, porque eles acreditavam que os 5 reinos se levantassem contra o povo de Israel, eles iam vencer. Mas só que eles esqueceram de uma coisa, que aquele povo tinha o próprio Deus do lado deles, tinha o próprio Deus para defender. Eu não sei o que hoje você veio aqui, eu não sei a situação que você está passando, eu não sei qual a situação, que tipo de área da sua vida você está precisando de algo impossível, mas pode levantar 5 reis, pode levantar 5 nações, pode levantar um patrão, pode levantar o que for, mas o nosso Deus, ele é maior para vencer todas as dificuldades das nossas vidas. O primeiro ponto: encare os seus desafios com coragem e fé. No verso 10, do 5 ao 6 diz assim: então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus ao rei de Jerusalém, ao rei de Herom, ao rei de Jomate, ao rei de Laquis, ao rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra eles. Aí é onde que entra a coragem para o desafio. Enviaram, pois, homens de Gideon para Josué ao arraial de Gilgal, e dizendo: não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis do amorreu que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então, esse povo, eles clamaram a Josué. O interessante é que os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades que nós temos. Frequentemente o problema são gerados por erros cometidos, e a responsabilidade nos impede de aceitar novos desafios. Então, muitas das vezes, o problema que nós se colocamos, muitas vezes é nós mesmos que colocamos o problema. Mas, por quê? Porque se Josué, ele não tivesse deixado aquele povo quieto no canto dele, se Josué não tivesse aceitado aquele acordo quando ele foi enganado e dominado por aquela terra, ele não teria esse problema. Se ele fosse lá, acabasse, destruísse todo mundo, tomasse a terra que era dele por herança, ele não teria esse problema. Por quê? Porque ele estava com o território dominado, estava com o exército dele lá, num ponto muito bom, e os seus inimigos não iam atacar, porque ia ter medo. E o que acontece na nossa vida? Muitas das vezes nós que procuramos algum problema para nós, e aquele problema fica impossível. Me dê um exemplo. Vou comprar um carro. Exemplo. Aí vai comprar um Peugeot. Vou comprar um Peugeot para andar. Aí o outro irmão fala: irmão, não compra esse Peugeot. Vai ser difícil, é caro. Não, eu quero comprar esse carro. Um Peugeot 2006. Aí o carro quebra e vai para a oficina. Aí daqui a pouco troca uma peça, tem um outro problema, e vai problema aparecer. Aí depois o rapaz fala: não, isso aí foi o Satanás que me deu esse carro. Não foi o Satanás que me deu esse carro. Foi você que procurou. Foi você que quis. Foi você que deixou. Mas aí é onde que Deus fica olhando e diz assim: eu te avisei. O que eu falei para você?
Mas pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Segundo, dedique o que você tem de melhor. Josué 10:7, que diz assim: e então subiu a Gigal, ele, toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. Aí eu coloquei uns subtópicos aqui que diz assim: a conquista do impossível requer dedicação integral. Como assim dedicação integral? Não é você pegar e falar assim: Deus, abençoe meu casamento. Seu casamento está numa situação difícil. E você fala assim: Deus, abençoe meu casamento. Mas em nenhum momento você se dedicar completamente para aquilo. Não vai acontecer. Deus ele não vai encarnar na sua vida, Deus não vai aparecer, não vai mandar um anjo e dizer para o seu filho: vamos fazer assim. Não, a atitude tem que partir de você. Deus, eu preciso de um emprego melhor, mas se você não procurar o emprego melhor, o emprego não vai aparecer na sua casa. Você não vai estar lá dormindo e de repente alguém vai te ligar que Deus foi lá e mandou o seu currículo para a empresa e Deus mandou o seu currículo para a empresa e de repente o cara acha seu currículo. Não, se você não procurar emprego, você não vai conseguir. Se você não acordar cedo, você não batalhar, se você não buscar, se você não estudar, nada vai vir de graça para você. Por quê? Requer o quê? Dedicação. Josué em um momento falou assim: Deus vai guerrear por nós. Não. Josué falou assim: eu errei, assumo o meu erro, mas eu vou corrigir. Eu vou pegar os meus melhores homens, vou pegar todo o exército, mas Deus vai comigo. Mas Deus vai comigo. Mas irmão, você não sabe a situação que eu estou vivendo. O meu filho está numa situação assim assado. Mas como é você dentro de casa? Como é a sua situação, sua relação com o seu filho? O que você profetiza para o seu filho? O que você profetiza para a sua esposa? O que você faz no seu trabalho? O que você faz no seu emprego? Será que você está participando em roda de escarnecedores? Será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está sendo crente? Será que você está se dedicando na obra de Deus com perfeita sabedoria? É uma pergunta que nós temos que fazer. Então Josué ele soube se dedicar. A dedicação integral atrai favores divinos. E isso é uma das maiores realidades. Eu sempre falei para minha esposa, até brinco com ela e falou assim: quando você está fazendo a obra de Deus, Deus vai lá e te abençoa. Agora, quando você para de fazer a obra de Deus, parece que tudo fecha na sua vida. Tudo para. Mas Deus ele é maior para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. A concentração na prioridade garante o foco necessário para a vitória. Então, não é só a gente dar o nosso melhor, é a gente focar em uma coisa, a gente pegar aquele alvo e colocar como objetivo na nossa vida. Qual é o objetivo que você tem para hoje? Qual é a situação que é impossível na sua vida? A partir de hoje você vai colocar esse objetivo. Você fala assim: Deus, é aqui onde eu quero chegar. Eu aceito essa situação na minha vida, mas eu vou me dedicar. Eu sei que errei lá atrás, mas eu sei que eu vou me dedicar. E esse vai ser meu ponto. E o Senhor vai me ajudar a chegar nesse ponto. É esse pensamento que nós temos que ter. Terceiro, julgue o desafio baseando em Deus e não em sua capacidade. Josué 10, verso 8, que diz assim: e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, e nenhum deles te poderá resistir. Aí eu coloquei aqui: encare seus problemas com oportunidades, veja as dificuldades pelos olhos da fé e confie totalmente em Deus. Então,
O que acontece muitas das vezes nas nossas vidas? Deus, ele faz uma promessa para nós. Deus fala que vai dar algo na nossa vida. O que a gente faz? Amedronta. Mas será que Deus vai fazer? Será que Deus está comigo nesse negócio? Será que Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu há 5, 6, 7 anos atrás? Mas só que Deus nessa noite está falando para nós, para a gente ver a dificuldade com os nossos olhos na fé. O que é a fé para nós? A fé não é aquilo que nós não vê, mas aquilo que nós acredita. Então muitas das vezes eu não consigo enxergar o que está atrás dessa parede, mas eu acredito que atrás dessa parede tem algo melhor para mim, tem algo melhor para você. Às vezes você não está entendendo a situação que você está passando e o porquê. Às vezes você não está entendendo o porquê você está passando por essa luta. Mas lá na frente, quando a gente alcançar a vitória, a gente vai entender que tudo na nossa vida não acontece por acaso, mas tudo é pela permissão de Deus. O 4. Espere a intervenção sobrenatural de Deus. Josué 10, do 10 ao 11 diz assim: E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sob Bet-Rom, e o feriu-os até Azecar e Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Rom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, que são, sobre um parênteses aqui, chuva de granizo, segundo os estudiosos dizem, né? Até Azecar, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Glória a Deus. Aleluia. Então, de repente, aí Deus responde os que chamam por Ele. Esses são os tópicos que eu coloquei dentro desse texto. Deus responde os que chamam por Ele. Deus se revela aos que buscam. Deus socorre os que nele confiam. Então, primeiro, Deus ele responde só àquele que chama por Ele. Segundo, Ele só revela para aqueles que buscam. E terceiro, Ele só socorre aquele que confia. Agora, irmão, se você não está chamando por Ele, se você não está buscando por Ele, se você não está confiando nele, então o seu milagre não vai acontecer, porque Deus só abençoa, Deus só faz o impossível para aquele que chama por Ele, que busca por Ele e que confia por Ele. Se nessa noite você está buscando, se nessa noite você está confiando, se nessa noite você está chamando por Ele, pode ter certeza que o seu milagre vai acontecer, a sua situação vai mudar e o impossível vai acontecer na sua vida. Então chame por Ele, confie nele e toda a vida busque por Ele, que grandes coisas Ele vai fazer sobre nós. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia nos mostra que o povo mais morreu de pedrada que pelos próprios filhos de Israel. Deus, Ele deu uma chuva tão forte que caiu pedras do céu que matou aquele povo. Então, muitas das vezes na nossa vida, quando a gente fala de dedicação, Deus ele atua mais no impossível que nós mesmos. Sabe por quê, pastor? Para a gente não se vangloriar da vitória. Para nenhum momento a gente dizer, não, fui eu que fiz.
Nesse momento Israel não pôde dizer, não, fui eu que venci na espada, não. Se não fosse a chuva de Deus em cima daquele povo, eles poderiam ter perdido a guerra, que era muito maior o exército do inimigo. Mas na nossa vida acontece muitas das vezes assim, irmãos. Muitas das vezes a gente para, a gente não vê a situação difícil, a gente vê a situação cada vez mais difícil, e a gente olha para o exército que está contra nós, a gente olha para a multidão que está contra nós e vai dizer, é impossível. Mas só que Deus muitas das vezes Ele abre os céus para nós e derrama uma chuva de graça, chuva de bênção, porque Ele sabe que aqui tem um povo que busca Ele, que crê nele, que acredita nele. Se hoje você está acreditando, Deus Ele vai te abençoar, Deus Ele vai te derramar uma grande bênção na sua vida. Mas se nessa noite você falou, Deus, eu não acredito mais no milagre, eu não acredito que o Senhor Deus não vai fazer, as pessoas dizem que não vai acontecer, os médicos dizem que não tem jeito, as pessoas dizem que a minha situação não tem jeito, as pessoas olham para mim e dizem que a situação dele não tem jeito, dela não tem jeito. Deus hoje está dizendo para você, tem jeito sim, tem como sim, eu vou fazer sim na sua vida, eu vou abrir os céus, eu vou derrubar esse gigante, porque nada para mim é impossível, porque eu sou onipresente, onipotente, eu estou em todos os lugares, eu posso tudo, eu criei as estrelas, eu fiz um ser humano, eu fiz as espécies, eu fiz tudo que você vê. Qual é o seu problema que é maior que eu? Deus está falando que grandes coisas Ele vai fazer na vida daquele que crê e aquele que acreditar naquilo que Ele prometeu para nossas vidas. Deus está falando fortemente no meu coração que tem muitas pessoas que entraram nessa porta desesperançosa, não acreditando mais naquilo que Deus prometeu. Mas Deus está falando para uma pessoa aqui: acredite que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. As pessoas podem dizer que não, mas Deus fala assim: que eu vou fazer, e grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, eu peço para os irmãos abrirem um parênteses aqui. Deus tocou fortemente no meu coração. Fica um pouco relutante, mas Deus está me incomodando muito para falar isso. Falar para a irmã que Deus Ele me revelou que hoje você fez uma oração. E você falou para Ele assim: Deus, muitas pessoas estão dizendo que é impossível. E nesse momento eu vejo você ajoelhado num quarto. E nesse quarto você falou assim: Deus, eu não sei o que fazer. E Deus Ele falou assim para você que Ele ouviu a sua oração. E que você orou nessa manhã. Ele ouviu o seu choro. Ele ouviu o seu clamor. Deus me mostra também uma certa noite que você levantou e você estendeu a sua mão e você fez uma outra oração. E você falou assim: Senhor, as minhas mãos eu não tenho como, mas as suas mãos são fortes. Você falou dessas mesmas palavras. E Ele falou que também ouviu essa oração. E Ele falou que nada é impossível para Ele. E que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Somente você crê que grandes coisas Ele vai fazer grandiosamente na sua vida. Quinto, transforme a realidade no meio da fé. Josué capítulo 10, do verso 12 ao 13, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Olha que atitude ousada. Sol, detém em Gideon, e a tua lua no vale de Azalon. E o sol
se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apresentou o pôs quando o dia inteiro. A ciência até hoje, pastor, eles tentam descobrir porque o nosso ano tem uma sobra de 12 horas. Até hoje eles tentam fazer os cálculos lá e entender o porquê que teve esse atraso. Até o momento que eles abriram a Bíblia e viram esse versículo. Que um dia tem 12 horas, então por 12 horas se parou todo o sistema estelar, todo o sistema, todos os planetas teve que se parar. Que antigamente, né, o pessoal pensava que era o Sol que se movimentava perante a Terra, mas todos teve que se parar. O dia teve que permanecer. Para quê? Para Deus dar a vitória para o povo de Israel. Irmãos, você não sabe como isso é profético. Se sua fé for tão grande, se a sua fé for impossível, acreditar no impossível, Deus ele pode parar todos os planetas de todo o sistema solar para te dar uma vitória. Ele é capaz de fazer. O seu Deus é poderoso, o seu Deus é aquele que pode, o seu Deus é aquele que pode fazer o impossível pela sua vida. Nada é impossível para aquele que crê e acredita no milagre da sua vitória. A fé ela cura o passado, a fé ela muda o presente e a fé previne o futuro. A fé ela pode mudar seu passado. Se você tinha um passado que não era muito louvável a Deus, mas Deus já mudou o seu passado, a sua fé está mudando o seu presente hoje aqui, aonde você poderia estar nessa noite. Deus está te livrando muitas vezes de muitas coisas, e a sua fé pode mudar também o seu futuro. O seu futuro vai ser mudado no nome do Senhor Jesus, que Ele é capaz de fazer o impossível para a sua vida financeira, na sua vida conjugal, também na sua família, também no meio dos seus parentes, porque o seu futuro só depende do que de você acreditar no impossível de Deus. Quantos aqui hoje estão acreditando no impossível de Deus? Quantos aqui estão acreditando que Deus pode ser o impossível na sua vida nessa noite? E para entrar, irmãos, na conclusão, nós vemos na Bíblia várias personagens que acreditaram no impossível. A gente vê Pedro, não havia pescado nada, todavia Jesus entra em cena e Deus, o homem, ordenou que Pedro tentasse mais uma vez, em Lucas capítulo 5:5. Ele não tinha pescado nada, não tinha conseguido nada, mas Jesus ele aparece e fala assim: ô Pedro, vamos entrar ali no barco novamente. Qual você pensa, se você passar a noite toda pescando? Qual o pastor fala que é o deles? Nós estamos aqui pensando, não pega nada, nem uma tilapia, nem um peixinho pequeno, nada. Você é cansado. Aí Deus olha para você e fala assim: vai lá e tenta de novo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É nós. Quando a gente tenta algo na nossa vida e nós não conseguimos, Deus ele olha para nós e fala assim: vai lá e tenta de novo. Vai lá e pega o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você sofreu. Você vai lá naquela mesma situação, naquela mesma casa, naquela mesma família, naquelas mesmas pessoas. Tenta de novo. Porque eu vou te abençoar onde você muitas das vezes teve a desonra, aonde você estava desacreditado, é onde que eu vou te honrar. Não peça para Deus te tirar, pede para Deus te dar força para você continuar e ser vitorioso no mesmo lugar aonde você está sofrendo. Irmãos, eu não acredito numa pessoa chegar em mim e dizer assim: eu vou sair da igreja porque estou passando por perseguições. Essa pessoa não lê a Bíblia. Como você vai sair do lugar que você está passando por perseguição? Deus tem que te honrar lá mesmo. Deus tem que te levantar lá mesmo. Eu vou sair do emprego porque eu estou passando por luta. Não, Deus tem que te honrar lá mesmo. Deus tem que te levantar lá mesmo, porque é lá onde que Deus vai te abençoar. Aonde você teve toda
missão que Deus falou para Pedro. Vai lá, pega o barquinho, o mesmo barco. Vai lá, pega a mesma rede. Vamos lá no mesmo lugar onde você não pescou nada. Agora você vai pescar, que vão ter que ver a glória na sua vida através de mim. Segundo, Jairo, ele creu na cura da sua filha. Lucas 8:55. A filha dele estava quase morta. Mas só que Deus falou assim: calma, mas vamos lá e a sua filha vai ser sã. Quantas pessoas não falaram para Jairo e falou assim: deixa o mestre quieto, não incomoda o mestre, sua filha já morreu. Mas só que Jairo acreditou no impossível de Deus, e Deus foi lá e curou a sua filha. Aí no final da mensagem, eu coloquei uma seguinte pergunta: você quer conquistar o impossível? Aí eu já dou uma resposta que diz assim: apresente a sua causa a Deus, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Aí é onde que entra Lucas 18:27, que foi o início da palavra. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para nós, para Deus é impossível. Então, é possível. Então saia daqui acreditando naquilo que Ele te prometeu. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.